Glória a Deus. Glória a Deus. Começa a glorificar o Senhor. Glória a Deus. 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 Aleluia. Deus quer falar com alguém aqui essa noite. Sinto que pessoas aqui com uma tristeza profunda e que Deus quer tratar essa noite. O Senhor está ministrando ao meu coração que Deus vai renovar mente, coração, vida. Deus está nesse lugar. Você entrou aqui entristecido, mas Deus vai fazer uma obra nessa noite. Amém? Glória a Deus. Queria pedir para você orar com alguém que está perto de você. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar você. Não vale a sua família, tá bom? Não vale a sua família. Busca alguém. Deixa Deus usar você. Pai, nós estamos muito felizes porque estamos aqui nessa noite louvando e glorificando Teu santo nome. Vem com Teu Espírito Santo, vem fazer a obra em nosso coração, em nossa mente. Nós Te louvamos em o nome de Jesus e adoramos a Ti porque Tu tens nos dado a verdadeira alegria para a honra e glória de Deus. Muito obrigado por tudo, em o nome santo e eterno de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Nós não vamos ter o vídeo, tá? Por favor, ali atrás. Não vamos. Temos o trecho aqui, o sorriso como remédio da alma, Provérbios 17, 22. Mas eu não sinto de ministrar isso hoje. Eu queria que você abrisse a Bíblia no outro trecho. Se você aí da projeção puder me ajudar,
Projete João 16, 22 a 24. João 16, 22 a 24. Vou mudar. Deus tem algo para realizar aqui diferente. Deixa Deus fazer. João capítulo 16, verso 22 a 24. Amém ou não? Amém. Vamos lá, abre a sua Bíblia lá comigo. Não tem... Vai projetar quando chegar. Pode tirar esse slide aqui, por favor. João 16, 22 a 24. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedides alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido ao meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quantos gostariam de ter uma alegria completa para a honra e glória do Senhor? Deus está ministrando na vida de alguém aqui. Essa alegria completa é o que Deus quer dar ao seu coração nessa noite. Eu creio que Deus vai fazer uma obra em você. Talvez você tenha chegado aqui com uma alegria incompleta. Talvez tenha chegado aqui com uma alegria parcial. Talvez tenha chegado aqui com uma alegria que precisa ser tocado por Deus para ser uma alegria completa. E nessa noite Deus está dizendo para você justamente isso. Existe uma alegria completa na minha presença. Como você pode dizer amém? Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu acredito que nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão buscando cada vez mais situações de entretenimento. Isso tem puxado bastante nossa atenção. E o entretenimento é uma coisa e uma alegria completa que Deus nos dá é outra. Eu estava ontem no casamento do irmão Marto, foi uma alegria poder fazer o casamento dele. Ver Deus agindo, ver Deus fazendo, foi maravilhoso, foi extraordinário. E eu queria dizer para você que eu estava lá ministrando, no casamento, e junto comigo, um momento de muita alegria e honra também, o pastor Hernandes Dias Lopes estava lá junto conosco, fazendo esse momento, uma pessoa que é conhecida em vários lugares aí. E eu estava ministrando, eu estava com o meu suporte de tablet. Eu tinha acabado de comprar e eu tinha colocado ele do lado. Facilita muito você ver a programação do casamento e tal. Eu tinha deixado do lado. E o pastor chegou para mim, olhou para aquele suporte tablet, e eu até passei uma colinha para ele. Falou, tenho aqui um programa do dia, pastor. Aí ele pegou, agradeceu muito. Falou, qual que é a minha participação? A gente ficou conversando. Aliás, um homem muito simples. Eu quero deixar aqui, louvar a Deus pela vida dele. Não é todo mundo que é simples. Não é todo mundo que chega com humildade, assim. Eu vi muito nele. Foi muito gostoso, tinha uma conversa bem boa. E ele olhou para o meu tablet, viu o suporte ali do lado. E falou, pai, isso é muito bonito isso aqui. Eu vi um sorriso brotando no coração dele. Eu fiquei muito impactado diante daquilo. E eu fiquei feliz, eu falei, é mesmo, pastor, acabou de chegar, tal, compartilhei. E era muito bonito mesmo, ele era um suporte de acrílico e pouquíssima coisa em alumínio, e dava uma impressão muito bonita mesmo. E estava ali o meu tablet e tal, e ele veio, ele olhou, ele sorriu, ele contemplou aquilo. E quando eu olhei para ele, falei, rapaz, eu escutei uma voz bem clara, dê para ele isso. Foi bem claro. Dê de presente para ele. E eu peguei o meu suporte que estava ali no final da cerimônia, claro, deixei passar a cerimônia. Ele falou, pastor, você gostou? Ele falou, achei muito bonito, muito legal. Eu falei, senhor usa? Ele falou, uso demais, é gostoso, precisa, Tipo um púlpitozinho pequeno que você leva nos lugares, você vai num casamento. O pessoal nunca pensa, o pastor, já viu? Eles põem aquelas mesas, compridas, mas tudo baixo. Eu sou alto, eu olho para aquilo e falo, não dá para ver nada dali de baixo. Então precisa sempre ter um suportezinho, um ângulo,
uma situação assim para que possa apoiar. E quando ele viu, eu falei: pastor, de presente para você. Ele falou: rapaz, não precisa não. Eu falei: precisa sim, pastor, presente para você. Aquilo, eu vi que ele abriu um sorriso e falou: mas que gentileza sua, não precisava. Ele precisava sim, pastor. Isso aqui é um presente para você. Um homem que prega o evangelho em vários lugares, leva de presente, usa para o reino, né? E eu vi ele sorrir. Às vezes a gente pode contribuir na vida de alguém para ser uma alegria completa. Às vezes a gente pode doar nosso coração, pode doar uma palavra para que aquilo seja uma alegria completa. E não tem a ver com o entretenimento desse mundo, nem com aquilo que nos faz sentir vazios. Nós corremos por esse mundo todo, né, procurando determinadas alegrias que no final delas simplesmente é um vazio. São alegrias passageiras. Então eu quero que você entenda que existem determinadas alegrias que elas fazem brotar algo sobrenatural dentro de você, abençoa você e abençoa não só você, abençoa as pessoas que estão perto de você. É chamado de alegria completa. Eu queria que nós entendêssemos, porque a alegria do Senhor, que vem do Senhor, ela tem uma receita, ela tem uma dinâmica em nossa vida. Eu queria que nós abríssemos alguns textos. Em João 8:32 diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu amigo, quero dizer para você que a verdadeira alegria vem do conhecimento da verdade. Quando nós nos deparamos com a verdade da palavra de Deus, ela gera em nós uma profunda alegria. Ela traz uma alegria profunda, uma alegria sobrenatural, uma alegria que mexe com o nosso coração. A Bíblia diz: conhecereis a verdade. A pessoa só é livre, ela é feliz quando ela é livre, quando ela tem alegria no Senhor. Às vezes tem coisas que amarram a nossa vida, tem coisas que prendem a nossa vida, tem coisas que tentam fazer que a nossa vida fique pesada. Mas o Senhor está falando para você essa noite que a alegria do Senhor é uma alegria profunda que liberta o nosso coração. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus diz para nós, Salmo 126, verso 1 e 2, que quando nós somos restaurados por Deus, brota a alegria de nós. Se você olhar aí, está escrito: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. Rapaz, você é cheio de riso quando Deus restaura a sua alma. Você fica cheio de riso quando há uma restauração profunda do Senhor. Algo que mexe com você, algo que transborda em sua vida e começa a mexer com você. Há pessoas aqui, talvez ou aqui na internet, que estão escutando essa palavra, que gostariam de estar sorrindo, mas estão presos, cativos. Eles não conseguem sorrir porque há uma prisão que está segurando a vida dessas pessoas. E Deus quer libertar em todas as áreas. Se é uma área que às vezes a gente não pensa que Deus quer libertar, a área de finanças. Eu me lembro, uma vez que eu estava em Nova Odessa, e uma senhora, comecei a falar sobre vida financeira, e uma das coisas que eu vi ali, era uma prisão. Sabe, ela me contou como que a casa dela era. Falou: pastor, eu durmo, tudo que você falou, eu tinha falado, brincando um pouquinho com as pessoas, sobre coisas do nosso dia a dia. E ela falou assim: pastor, tudo que você falou, eu vivo. Eu tenho uma cama que está em cima de uma lata de ervilha, como você falou na mensagem. Eu estava brincando. Pastor, minha campainha, se alguém apertar, dá choque. E eu falei sem saber. A minha casa não tem reboco, minha vida é isso, minha vida é aquilo. Você, pastora Patrícia, lembra? Toda vez que nós começávamos a orar, aquela mulher caía possessa. Era um culto, era 2 cultos, eram 3 cultos. Aquela mulher estava possessa e aquilo estava prendendo a vida dela, aquilo estava agarrando a vida dela. E aí eu cheguei para ela e falei: olha, você tem que entender o que a palavra de Deus diz.
A palavra de Deus diz que você deve obedecer, que você deve ser livre pelo Senhor. E ela falou: pastor, eu quero. Eu falei: então vamos entregar a sua vida a Jesus Cristo. E nós entregamos a vida dela a Cristo naquela hora. Eu falei: a partir de hoje, quem te enche é o Senhor, e você não vai cair mais em culto, porque Deus vai te levantar. Ela foi liberta pelo Senhor. Ela deixou de cair nos cultos para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, irmãos, que Satanás tenta agarrar a vida das pessoas em áreas e situações, não é só financeira, emocional, falta de perdão. A pessoa não libera perdão, a pessoa não solta, a pessoa tem que saber, tem que mexer, tem que aliviar a sua alma e ser livre pelo Senhor. Aqui o Salmo diz que quando eles foram livres, eles estavam felizes demais, porque eles tinham acabado de ser livres. Isso tornou a vida deles muito interessante. Eu estava lendo alguns artigos da parte da psicologia, falando que até a ciência sabe que a alegria, que quando você sorri, mesmo que seja forçado. Eu estava lendo alguns artigos americanos que diz mesmo que você dê um sorriso forçado, o teu corpo tem que reagir ao sorriso. Que se você ficar truncado, trancado, se você não sorri, se você não se alegra, se você não parte para dar risada diante do Senhor e buscar a presença de Deus, buscar sorrir. Essa noite talvez tenham pessoas aqui que não tenham nem motivo para sorrir, mas eu vou te dar um motivo para você sorrir essa noite. A palavra de Deus diz que verdadeiramente sereis livres para sorrir. Esse artigo diz que o fator de você abrir as suas musculaturas da face e abrir o sorriso, mesmo forçado, mesmo que você não queira, mesmo que você não quer abrir a janela ao teu quarto, você começa a abrir a janela e dar um sorriso para a vida. Quando você toma uma atitude, começa a sorrir, começa a alegrar, então verdadeiramente, diz o Senhor, Deus está começando uma obra em sua vida. Sabe, queridos, às vezes o que falta para nós é sorrir mais. Eu queria dizer para você que a verdadeira alegria vem do Espírito Santo. Se você olhar aqui, Isaías 61:3 diz assim: e pôs sobre os que estavam em Sião, então estavam de luto, uma coroa em vez de cinzas. Quantos querem coroa em vez de cinzas? A Bíblia diz: de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele substituiu a tristeza por alegria, alegria completa. Eu quero dizer para você, aliás, eu louvo a Deus, estou vendo aqui o Léo, fiquei sabendo de uma perda que tiveram na família, que Deus traga a verdadeira alegria. Ela não depende da circunstância. A verdadeira alegria, ela vem pelo Senhor. A verdadeira alegria, ela vem por um pacto com Deus. A verdadeira alegria, ela está acima das dificuldades. A verdadeira alegria que Deus nos dá, nos enche. A verdadeira alegria que Deus nos dá, Ele troca a cinza por uma coroa da sua parte. A Bíblia diz que Ele vai colocar uma coroa de adoração e de louvor. Muitos acham que a alegria vem quando as circunstâncias estão bem. Eu quero desafiar você essa noite para ter verdadeira alegria, mesmo quando as circunstâncias não são boas. E você diz assim: como eu vou dar risada sobre isso? Pois o Senhor está dizendo para nós que há no sorriso um remédio para a nossa alma. E Ele está dizendo em Provérbios que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Ele está dizendo para você: comece a sorrir com o poder do Espírito Santo. E vai ser remédio para você. Remédio. Querido, eu quero dizer que a verdadeira alegria só tem quem já conhece a Jesus e o recebeu em sua vida. A Bíblia diz isso para nós. A nossa alegria vem da salvação.
Jesus mesmo falou: eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância. Ele está dizendo para nós: eu vim para que você tenha a vida e a tenha em abundância diante do Senhor. Quem sabe a história da minha mãe sabe que hoje ela está com Jesus, mas faleceu farta de dias. E eu me lembro que quantas vezes a minha mãe desafiava meu coração a ter fé no Deus que produz alegria, no Deus que nos enche. Mas uma vez, pastor, ela realmente passou uma crise muito difícil. E ela teve 7 hemorragias. E quando ela teve essas 7 hemorragias, foi muito triste para nós, porque eu vi minha mãe definhando dia após dia. E durante uma semana, a minha mãe não comeu. Pouquíssima água ela bebeu. Eu me lembro que eu entrava no quarto dela e saía, entrava no quarto dela e saía. E eu não via alegria na minha mãe. Eu via ela indo embora. E o médico, quando falou para nós, ele falou isso: olha, ela já fez 7 cirurgias e eu não posso mais colocar a mão na sua mãe. Ela não vai sobreviver se eu levar ela de novo para tentar alguma coisa. Ela não tem sangue, ela não está bem e ela vai falecer na mesa. E eu me lembro que eu vi a minha mãe buscando alegria no Senhor. Ela me contou que ela estava dentro do quarto, ela viu que ela ia morrer. E ela ergueu o braço para Deus e disse: Senhor, me cura ou me leva, Senhor, me cura ou me leva. E ela ergueu o braço e o braço dela caiu. Depois ela ergueu o braço, segunda vez o braço caiu. Ela falou: Deus, ou o Senhor me cura ou o Senhor me leva. E ela levantou o braço, e quando ela levantou o braço pela 3ª vez, ela sentiu como que um raio vindo de Deus, aleluia. Ela estava uma semana sem comer, ela deu um pulo da cama. Ela deu um pulo daquela cama e ela foi comer um prato de mandioca que a minha irmã tinha fritado para ela. Ela comeu um prato de mandioca frita. Ela pegou os discos de vinil na época. Ela pegou os discos de vinil que falava, sabe aquelas músicas do Reteté, pastor? Aquelas boas. Depois testemunhos. Ela pegou uns 10. Foi até um vizinho que era espírita. E falou para ele: olha, eu entendo que o senhor fala de boas obras, mas eu quero apresentar para você um Deus, aleluia, que me levantou da cama agora. Eu estava morrendo, mas agora em Jesus, eu estou vivendo. E ela foi. E quando eu vi minha mãe de pé, eu falei: mãe, o que aconteceu? Ela falou: filho, eu vi um braço vindo sobre mim, um braço com um punho branco. E quando eu ergui minha mão, ele me tomou pela mão e me fez pular da minha cama. Louvado seja o Senhor. A verdadeira alegria. Sabe, irmãos, às vezes para que a verdadeira alegria aconteça em nós, nós temos que erguer nossa mão para o céu e clamar a Deus que coloque um sorriso sobrenatural na nossa face. E Ele nos encha da verdadeira alegria. Às vezes a gente busca alegria em tanto lugar e esquece que a alegria verdadeira, ela vem de cima. A nossa alegria vem de sermos salvos. A Bíblia diz: em tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O Salmo fala isso: na tua presença eu me alegro, na tua presença eu me encho de alegria. A verdadeira alegria, ela vem fruto da paz com Deus. Aquele que tem paz com Deus, ele tem a verdadeira alegria. Eu queria que você abrisse comigo um texto no livro de Atos, capítulo 16. Abre esse trecho lá, tão poderoso. A palavra de Deus diz aqui que o apóstolo Paulo e Silas, dizendo aqui: e a multidão se levantou, o verso 22, 16, 22, a multidão se levantou unânimes contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão.
mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Muitos acham que aqui teria terminado a alegria do apóstolo Paulo, do apóstolo Silas. Eu quero escrever para você que, ao contrário dos judeus, os romanos não tinham piedade daqueles que eles açoitavam. Tanto que para um judeu, para você ser açoitado, você receberia 40 açoites menos um, porque 40 é muito, geralmente a pessoa pode morrer depois dos 40. Então, para que a pessoa só sofresse e não morresse, o judeu, ele dava 40 açoites menos um. Mas não é o caso de Roma. Eles não se importavam. Eles não se importavam quantos açoites eles davam. Eles não se preocupavam com o castigo que eles davam. Nós estamos falando que um lugar em que não haveria alegria seria este lugar. O lugar onde Silas e Paulo estavam, na mão do Império Romano, com todo o ódio, não havia unção, não eram irmãos da igreja, não eram irmãos de nada, eles eram pessoas que queriam ver o mal de Paulo e Silas. A palavra de Deus diz aqui, conta, que açoitando-lhe muito, muito mesmo, lançaram na prisão e mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Veja bem, queridos, como eles eram guardados no cárcere inferior. Eram vários cárceres, mas aquele era o pior, era o que mais cheirava mal, não tinha banheiro, não tinha nada. As pessoas faziam suas necessidades dentro daquele lugar, um lugar úmido, um lugar cheirando terrivelmente ruim. Nós estamos falando desse tipo de lugar, onde não há, teoricamente, alegria. Não há lugar onde que você possa realmente sentir aqui nenhum argumento para estarem bem. A palavra de Deus diz, e havendo dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Agora veja bem, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Quando nós estamos falando que segurou os pés, não foram simplesmente só os pés. Alguns acreditam que junto aos pés também as mãos eram seguras. De qualquer forma, era uma dor terrível. Na mesma posição durante horas. Muito bem, nós estamos falando de um dos lugares e momentos mais difíceis na vida dos apóstolos. Um lugar em que eles começam a proclamar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles foram açoitados. Esse é o último lugar para você ser cheio de alegria. Mas eu quero mostrar para você como que a alegria vem em nossa vida. Tudo que você pode imaginar para esse contexto era negativo. Eles estavam pregando o evangelho, foram açoitados. Eles estavam fazendo coisas boas, foram castigados. Eles estavam quietos num lugar e as pessoas foram lá para saber desse Deus. Diante disso tudo, você vê aqueles homens parados. E agora você pode dizer, a tristeza inundou eles. Quais pensamentos poderiam passar na cabeça desses homens? Meu Deus, eu acabei de participar do culto de domingo, achei que essa semana seria abençoada. Meu Deus, esse mês eu fui dizimista, e olha só o que aconteceu. Meu Deus, este mês eu estava lá em oração, eu estava ali e de repente eu comecei a proclamar Jesus e olha o que deu. Se eu tivesse ficado com a minha boca fechada, eu não estaria neste lugar. Eles tinham muitas coisas para reclamar. Senhor, por que o Senhor não deixou que os judeus castigassem a gente? Foram os romanos, eles não têm piedade, nossas costas estão sangrando, olha a dor que estamos sentindo. E olha que nós temos sido fiéis a Ti. Mas a palavra de Deus diz que eles começaram a atrair a alegria. Eles começaram a mexer com o mundo espiritual. E eles começaram a atrair a alegria do Senhor para a vida deles. Como é que a gente atrai a alegria? Eles poderiam escolher a dor, mas eles escolheram sorrir. Eles poderiam escolher a depressão,
mas começaram a escolher o louvor e a adoração. Como é que você atrai a presença de Deus? Como é que você atrai a presença e a glória de Deus quando você está numa situação semelhante a essa? Como é que você consegue fazer com que a glória entre no teu quarto, na tua vida, no teu dia a dia, na tua dificuldade? Como é que você consegue atrair a alegria quando as suas costas estão sangrando? A Bíblia diz no verso 25, perto da meia-noite. Eles deveriam estar dormindo perto da meia-noite. Quantos gostam de dormir antes da meia-noite? Levante a mão. Quantos gostam de dormir até a meia-noite? Quantos gostam de dormir depois da meia-noite? Alguns. A maior parte antes da meia-noite já estavam na cama. Eles estavam com dor. Eles estavam sangrando. Possivelmente nem conseguiam tocar nas costas uns dos outros. Mas perto da meia-noite, eles começaram a orar. Rapaz, você quer pegar o diabo nessa situação contra as nossas vidas? Comece a adorar e comece a orar. Às vezes você está numa situação em que eu acho que o diabo olha para você e diz: agora não há adoração. Agora não há oração, não tem como orar, não tem como louvar, depois de ser açoitado desse jeito, depois de ter apanhado desse jeito, não tem como orar, não tem como louvar, a alegria deles acabaram, nós destruímos a alegria deles. Mas algo sobrenatural invade a vida do crente quando ele começa a orar e a louvar. Algo sobrenatural entra no teu quarto, algo sobrenatural invade o teu carro, algo sobrenatural enche a tua vida quando você não tem motivo, mas você adora e você louva. Naquele momento a Bíblia diz, de repente, eles começaram a orar e a cantar hinos a Deus. E os presos começaram a escutar. Quando nós sorrimos na unção do Espírito, as pessoas ao nosso redor começam a ver a grandeza do nosso Deus. Como pode orar? Certamente eles não vão ao culto depois do que aconteceu. Certamente eles não vão dizimar depois do que aconteceu. Certamente quando o ministro estiver louvando, eles ficarão de boca fechada. Enquanto isso tudo está acontecendo na vida deles, nós os destruímos. Mas Paulo e Silas sabiam de algo tremendo que nós temos que saber. Que o nosso sorriso não é fruto das circunstâncias. Se fosse das circunstâncias, eles não poderiam sorrir, não poderiam cantar, não poderiam orar. Mas eles entendiam que a vitória da vida deles estava porque eles estavam louvando, adorando quem está acima das circunstâncias. Amados, às vezes o louvor, a adoração, às vezes o sorriso é o remédio para a nossa alma que Deus quer nos dar. Às vezes a gente tem que aprender a sorrir, a fazer os outros sorrirem, a sentar com o nosso filho na sala e dar muita risada, e louvar a Deus, porque a nossa vitória não está aqui, a nossa vitória está na presença do nosso Deus. Paulo e Silas sabiam isso. A Bíblia diz, de repente, Paulo e Silas começaram a orar e a cantar hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente, diga comigo, de repente, diga de repente, diga de repente. Capaz, quando você começa a orar e a louvar, de repente algo sobrenatural acontece. A Bíblia diz, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos.
Você começa a orar, começa a louvar, e as pessoas ao seu redor, você e as pessoas ao redor, é contagiado por aquilo. Já reparou quando as pessoas estão reclamando e você entra com adoração a Deus? Já reparou quando as pessoas elas estão reclamando, elas querem que você reclame junto com elas, e há motivo para a reclamação, muitas vezes em nossa vida. Mas Paulo e Silas encontraram em Deus a solução para sorrir. O sorriso é uma coisa muito importante na nossa vida. Qual foi a última vez que você sorriu? Qual foi a última vez que você deu uma gargalhada gostosa? Mas pastor, como que eu vou gargalhar gostoso com tudo isso aqui acontecendo? A Bíblia diz que as cadeias começaram a cair. A Bíblia diz que o carcereiro acordou e vendo que as portas estavam abertas, quis se matar. Mas veja como que Deus reverte as coisas. Aquele que quis se matar, agora estava realmente sendo salvo pelo sangue do Cordeiro. Ele diz, o que posso fazer para ser salvo? Ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A alegria que estava dentro dele começou a passar para o carcereiro. E às vezes nós precisamos disso. Talvez estejam perto de nós, filhos, pessoas, vizinhos, que precisam da alegria que estão dentro do nosso coração. Talvez tenham pessoas perto de nós que precisam da alegria que nós encontramos na presença de Deus. Paulo e Silas descobriram isso. Que eles tinham uma alegria que era sobrenatural, que não vinha das circunstâncias, mas que Deus estava fazendo uma obra. Essa alegria que não vem das circunstâncias, foi Cristo que disse para nós, é a verdadeira alegria. Ela não é alegria porque as circunstâncias estão boas. Ela é verdadeira alegria porque a nossa verdadeira alegria, ela está no Senhor. Por isso que Filipenses diz, alegrai-vos no Senhor. E aqui tem duas coisas. Diz, alegrai-vos sempre no Senhor. A palavra sempre indica que não depende das circunstâncias. Você tem que entender que aquilo que está acontecendo, de alguma maneira, Deus já está no controle. Você tem que entender, então a palavra sempre vem para nós. E quando diz Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, o apóstolo Paulo também nesse momento estava preso. E os irmãos de Filipenses estavam livres. E o apóstolo Paulo está dizendo, apesar das suas lutas, apesar das suas dificuldades, eu quero deixar para que você tenha alegria sempre. Significa que há vitória para nós, quando nós usamos sempre a alegria. Mas aí que vem o grande segredo. Essa alegria sempre, em todas as circunstâncias, que você levanta e dá risada, e que você sorri, ela é por causa do Senhor. Não é por causa de você. Nós somos pessoas alegres, cheios da presença de Deus, justamente porque nós sabemos o que está no final da Bíblia. Lá no final da Bíblia, Ele já disse para nós porque podemos ter alegria. Nós já sabemos como é que a Bíblia termina. Nós já temos alegria no Senhor e sabemos como ela termina. Nós somos pessoas felizes porque o nosso Deus já revelou como vai terminar a nossa vida. Ele diz em Apocalipse capítulo 22, se você quiser abrir lá para nós irmos finalizar nessa noite. Apocalipse capítulo 22. Diz a palavra de Deus aí. Verso 17 diz, o Espírito e a esposa dizem vem, e aquele que ouve diga vem, tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida.
Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa desse livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, e que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, ora vem, Senhor Jesus. Mas o pastor, ela termina negativo aqui, diz que aquele que tirar não vai ser abençoado. Então, mas você tem que ler conforme é a palavra para nós. Ele está dizendo assim: se você não é daquele que tira, você não é aquele que acrescenta, eu tenho uma árvore cheia de vida para você, eu tenho uma conclusão abençoada. E se você ler um pouquinho antes, diz o verso 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Diz: eu e você já temos a vitória declarada pelo Senhor, entraremos na cidade do Senhor pelas portas, e não entraremos tristes. A Bíblia diz: felizes, bem-aventurado é estes que estão cheios do Senhor. A verdade, a gente já sabe como vai terminar o livro de Apocalipse, já sabe das bênçãos, já sabe da água, a gente já sabe do lugar, a gente sabe do rosto que nós vamos ver naquele lugar. Alguém disse que o céu é céu, não simplesmente porque ele é um lugar bonito, mas o céu é céu porque Jesus está lá. Eu fico imaginando nessa noite nossas alegrias. Diz que uma certa vez um rei estava muito preocupado, ele não tinha alegria, começou a perseguir todo mundo lá no reino. E aí o pessoal chegou para esse rei e falou: olha, rei, você não é cheio de alegria, você precisa colocar... Tentaram de tudo, né? O rei não ficava feliz, não sorria. Você precisa colocar uma camisa do homem mais feliz dessa terra, e você vai ser muito feliz. E aí o pessoal saiu procurando no reino, todo lugar, um homem que tinha uma camisa, para que o rei pudesse sorrir. E procuraram num lugar, procuraram no outro, procuraram, e não achavam ninguém que pudesse ser tão feliz assim. Descobriram que um rapaz, ele cantava cedo, sorria pela tarde, era feliz quando passava na frente dos outros, e era uma pessoa tão feliz, que a turma falou: este é o homem mais feliz do reino, o senhor, por favor, pode nos dar a sua camisa? Ele disse: mas por que você quer a minha camisa? Diz: porque o rei é triste, e alguém disse que se eu pegar a camisa de uma pessoa tão feliz e levar para o rei vestir, ele vai ser feliz também. Ele diz: olha, eu tenho uma notícia para você, realmente sou muito feliz, mas eu não uso camisa. Ele falou: é verdade? Ele falou: é. E como nós vamos fazer? Ele falou: a alegria está aqui dentro. Rapaz, às vezes a gente não tem a camisa que a gente quer, não tem a situação que a gente quer, a gente não tem tudo que a gente quer. A verdade é que a vida é uma batalha, mas se você tiver Deus em seu coração, há uma verdadeira alegria que brotará em nossa vida. Às vezes precisamos disso. Queria chamar você a ficar de pé um pouquinho. Eu queria desafiar você a sorrir, não quando você Eu queria convidar você a sorrir não quando as coisas estão boas. Eu quero convidar você a sorrir quando você tem batalha, ou luta, ou dificuldade. Eu queria desafiar você a sorrir como remédio. A palavra de Deus diz isso para nós, que o coração alegre é um bom remédio. E eu quero declarar esse remédio sobre as nossas vidas. Eu queria chamar o Léo aqui à frente, porque eu sei que teve uma perda. Mas junto com o Léo, eu quero chamar as pessoas que sentem que essa noite Deus está falando com você de uma verdadeira alegria. Eu queria chamar você para vir para cá e encher esse altar. E nós vamos ter um momento de oração e de adoração e de busca a Deus, para que esse remédio venha sobre
todas as pessoas que precisam ser cheias dessa alegria. Sai do seu lugar e venha para cá. Deixa Deus falar com você. Não sei quantos açoites você já levou essa semana. Eu não sei quantas coisas você sofreu. Eu não sei quantas perdas já teve. Mas eu quero deixar essa palavra do sobrenatural. Que Paulo e Silas, apesar das pancadas e das lutas, apesar das dificuldades, apesar que eles não viam nenhuma saída humana, Deus abriu a porta do sobrenatural sobre a vida deles. Queria convidar você a sair do seu lugar e vir para cá. Há uma verdadeira alegria que Deus quer manifestar em seu coração. Há pessoas aqui que precisam tomar esse remédio. Há pessoas nesse lugar que precisam deste remédio, o remédio da alma. Há pessoas nesse lugar que precisam ser cheias do toque do Senhor. Precisam ser trabalhadas por Deus. Como Paulo e Silas, que passou açoites e dificuldades, assim às vezes nós passamos lutas e batalhas, mas nossa vitória está no Senhor. A pastora Gelli estava dizendo para nós que tem um bebezinho que está na UTI, fruto desse acidente que aconteceu. E eu imagino que outras dores, outras dificuldades nos levam até o altar de Deus. Deixa Deus falar com você. Senhor, eu quero apresentar essas dores diante de Deus. Eu quero pedir que o Senhor venha como remédio nessa noite, que o Senhor venha com direção nessa noite, que o Senhor venha, Senhor, com propósito, tocar na vida de pessoas que levaram verdadeiras surras e que verdadeiramente estão no altar de Deus como buscando um remédio para ser curado, um remédio para ser tocado, um remédio, Senhor, para que o Senhor possa trazer cura na alma, cura na vida, cura no espírito. Pai, eu quero te louvar porque teu é o reino, o poder e a glória. Eu quero te louvar porque tu és o Senhor da nossa vida. E que o Senhor venha, Pai, trazer cura. Que o Senhor venha, Senhor Deus, a trazer bálsamo. Aleluia. Que o Senhor venha a trazer a alegria do céu. E apesar, Senhor, que às vezes circunstância não estão a nosso favor, às vezes circunstância não nos ajudam, Pai, como assim Paulo e Silas na prisão. Senhor, Tu és o Deus da verdadeira alegria, da alegria profunda, da alegria que cura, da alegria que abençoa, da alegria que ajuda os nossos corações. Eu te peço, sara essa noite o coração dessas pessoas, traz a Tua graça, enche, Senhor, da verdadeira alegria que vem do alto, em nome do Senhor. Vamos adorar a Deus enquanto isso. Deixe Deus